Deixa eu falar para você então a respeito de um tema muito importante, que eu quero propor aqui com uma reflexão, com uma pergunta. Qual deveria ser a nossa meta de vida? E eu vou aqui, pretensiosamente, responder essa pergunta. Qual deveria ser a nossa meta de vida? Será que nós deveríamos nos tornar tão somente adultos bem-sucedidos? Será que este é o fim de tudo? Eu vou compartilhar com você aqui estudos que eu fiz ao longo de 24 anos, atendendo pessoas com programação neurolinguística e hipnose ericksoniana, atendendo pessoas com um método que eu desenvolvi ao longo de 24 anos, desde 1999, quando então eu comecei a misturar essas duas metodologias, essas duas técnicas, programação neurolinguística e hipnose ericksoniana. A partir do experimento dessas técnicas, dessas ferramentas, testando o que funciona, o que não funciona, eu cheguei à comunicação generativa. E a comunicação generativa é o método que eu mais utilizo. De vez em quando eu utilizo a PNL pura, de vez em quando eu utilizo hipnose ericksoniana, mas na maior parte das vezes eu utilizo o método e os conceitos da comunicação generativa. Ao longo desses anos todos, eu fui não só ajudando pessoas, como eu fui aprendendo com elas. Eu sempre faço questão de dizer isso, e às vezes até me torno repetitivo, mas eu acho que é fundamental as pessoas se darem conta, principalmente nós que trabalhamos com desenvolvimento humano, que ao aplicarmos as nossas técnicas, as nossas ferramentas, seja coaching, psicologia, constelações familiares, programação neurolinguística, hipnose, comunicação generativa, não importa o método que você utiliza. É muito importante que você aprenda, que você faça modelagem com os seus clientes, para que aumente o seu repertório de conhecimento, de técnicas e ferramentas para você aplicar nos próximos clientes. E assim eu fiz. Assim eu aprendi a fazer desde que eu comecei esse trabalho de atendimento individual em 1999. São aí então 24 anos, ano que vem eu completo 25 anos. E eu aprendi muito com os meus clientes. E eu sempre imaginei, desde a minha infância, adolescência, que a nossa grande meta de vida deveria ser nos tornarmos adultos, ter a nossa casa, a nossa família, nosso carro e, a partir daí, cada vez mais gerar riqueza e cada vez mais nos tornarmos pessoas financeiramente estáveis. E esse é um ledo engano. Na verdade, eu aprendi que a nossa meta deve ser outra. E é sobre isso que eu quero falar. E é por isso que muitas vezes você que chega à fase adulta, que consegue tudo isso que eu acabei de citar, se sente num vazio. Ainda se sente num vazio. Ainda sente que alguma coisa está faltando. E por mais que você troque de carro, por mais que você cresça financeiramente na empresa, nos negócios, na vida, ainda assim parece que você não se conectou e não descobriu aquilo que é importante. E eu pretensiosamente quero compartilhar com você o que de fato é importante. E é por isso também que muitas vezes, quando a gente chega na fase adulta, a gente bate num teto e começa a regredir, começa a ter comportamentos infantis, começa a viver com medo, com insegurança, ou seja, de alguma forma parece que a gente regride, que a gente volta a se comportar como se fôssemos aquelas crianças que um dia nós fomos e tivemos tanto medo, medo de ficarmos sozinhos, medo de não sobreviver, medo de sermos abandonados e por aí vai. Portanto, se a nossa meta de fato não é ser tão somente adultos, qual é a nossa meta? E é isso que eu quero compartilhar com você, compartilhando aqui essa tela. Vamos imaginar que essa pirâmide revela o caminho da nossa vida. Queremos nos tornar adultos, isso não há dúvida. Ser adulto é muito importante para que a gente possa tomar boas decisões, fazer boas escolhas, sermos cada vez menos emocionais e cada vez mais racionais. Para isso nós precisamos de conhecimento. Para isso é muito importante o autoconhecimento, que a gente estude, que a gente faça cursos, que a gente de fato expanda a nossa mente, absorvendo informação, conhecimento que essas pessoas, principalmente do mundo do desenvolvimento humano, podem nos proporcionar. Uma faculdade é importante, uma pós-graduação é fundamental, mestrado, doutorado, ok. Esse é um caminho da educação tradicional, esse é um caminho acadêmico, mas
Por si só, essa caminhada no mundo acadêmico, da graduação, da pós e do mestrado, não nos preenche. E aí a gente vai começar então a buscar conhecimento no mundo do desenvolvimento humano, fazendo cursos de final de semana, cursos de alto impacto, cursos de programação neurolinguística e está tudo bem. Só que isto não nos dá todas as ferramentas, todas as técnicas para que a gente possa viver do jeito como nós desejamos viver. Parece que sempre falta alguma coisa e às vezes a gente acha que é dinheiro que está faltando, que é aquele carro que eu deveria comprar, que é ter uma casa maior. Quando eu consigo proporcionar tudo isso para mim e para minha família, parece que ainda assim não é suficiente. E o que acontece? Eu começo a viver as minhas angústias. E é natural que eu comece a regredir. Eu comece de alguma forma a acessar memórias da minha infância que geram medo, insegurança, baixa autoestima, às vezes ciúmes, enfim, parece que eu volto a me tornar uma pessoa emocional, ou seja, dominado pelas minhas emoções. Quando então, criança, eu lutava para sobreviver. Então eu começo a viver essa dicotomia, essa dualidade, esse conflito de partes. Ora eu sou adulto, ora eu sou criança, ora eu sou criança, ora eu sou adulto, ora eu sou adulto criança, que está em conflito, que não consegue tomar decisões, que não consegue avançar, que não consegue sair do lugar, me sinto travado, como se de fato eu tivesse uma bagagem muito pesada de memórias da infância que me impedem de ir adiante. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Durante muito tempo, eu vivi nesse paradigma de que eu deveria crescer, evoluir para me tornar um adulto. E não é que, daqui a pouco, por meio dos meus clientes, por meio das sessões, dos aprendizados que eu comecei a ter e observar pessoas emocionalmente começavam a evoluir, financeiramente começavam a evoluir e começavam a viver algo que, para mim, até então, era algo muito distante, o que hoje eu chamo de fluxo da abundância. O que é o fluxo da abundância? É exatamente o momento em que o ser humano começa a ter liberdade emocional, começa a se livrar das suas dores, dos seus medos, começa a partir daí produzir riqueza para viver uma liberdade financeira. Tendo a soma da liberdade financeira com a liberdade emocional, a pessoa começa a desenvolver a sua liberdade de tempo e viver a vida como ela escolhe viver. Como é que eu consigo isso, então? Será que tão somente eu me tornar um adulto evoluído é suficiente para eu viver o fluxo da abundância? Não. Foi aí que os meus clientes, principalmente os meus clientes de atendimentos individuais, me ensinaram que o caminho, a meta de vida deveria ser me tornar filho de Deus. Sim, eu sei que daqui a pouco isso pode gerar em você uma confusão. Você pode se perguntar, mas Marcos, isso não é uma crença? Acreditar em Deus? Isso não tem a ver comigo? Isso não tem a ver com as minhas crenças? Ok, e eu quero que você apenas pegue esses conceitos que eu estou compartilhando e procure filtrá-los, colocando esses conceitos dentro da sua vida, entendendo que aquilo que eu estou falando aqui é, na verdade, uma evolução espiritual. Eu quero que você viva a sua espiritualidade de acordo com as suas crenças. E entenda que se tornar um ser espiritual vai além do corpo, da carne. Vai além daquilo que existe de concreto. Ou seja, o caminho para você encontrar a sua missão, o seu propósito, não está no nível da criança e nem no nível do adulto. Está num terceiro nível, num terceiro andar, quando você então começa a evoluir espiritualmente e se conectar com uma sabedoria do universo. Você começa a transcender. É mais do que sobreviver, é mais do que viver, é transcender. É isso que eu estou propondo a você. É isso que hoje eu ensino nas minhas aulas. É isso que eu acoplei como conceitos dentro da programação neurolinguística clássica. É isso que vai nos levar e já está me levando a experimentar o fluxo da abundância. Quando então eu consigo liberdade emocional, me livrar dos meus medos, das minhas angústias, me proporcionar equilíbrio, paz, para que eu possa fazer boas escolhas, tomar boas decisões e aí então eu acessar a liberdade financeira. E aí com sabedoria
eu começo a fazer boas escolhas para eu ter mais tempo para mim, para o meu corpo, para minha família. O fluxo da abundância, essa é a nossa meta. A liberdade emocional, a liberdade financeira e liberdade de tempo são as 3 liberdades que você vai experimentar quando então você atingir a sua identidade de filho de Deus, de ser espiritual. Quando então você conseguir transcender para você acessar a sabedoria do universo. Perceba, essa é uma meta que vai além de se tornar um adulto. Essa é uma meta que vai te proporcionar a se livrar dos seus medos, das suas angústias, da sua baixa autoestima, que você desenvolveu lá na infância. Essa é uma meta que vai libertar a sua mente. Espero que faça sentido para você, espero que você, de alguma forma, ganhe consciência para refletir sobre a sua vida e seus próximos passos. E se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, faz um comentário. Daqui a pouco deixa uma pergunta aqui que eu vou interagir com você aqui no meu canal. Agradeço que você tenha me ouvido até o final e se você tem algum feedback para que eu possa melhorar, para que eu possa ainda mais seguir nessa minha trajetória, compartilhando o que eu aprendo com os meus clientes, por favor, não deixe de escrever aqui para que eu possa ler, responder e a gente construir esse canal. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.